Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Lucas 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só te é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Levanta assim a tua mão e peça em oração para o Senhor falar ao teu coração. Senhor Deus e Pai, Deus querido e amado, a tua palavra será, meu Deus, agora proclamada neste altar, ministrada, Senhor, neste altar. E eu peço que o Senhor fale a cada vida, Senhor, que aqui está. Fala a todos que irão assistir, a todos que irão ouvir através do rádio. Meu Deus, que não seja o homem a falar, mas que o teu Espírito tome a boca do pregador, falando de uma forma poderosa a cada vida, a cada coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte ao Senhor. Isso, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Amados irmãos, bem conhecemos esse texto. O texto que nós lemos fala a respeito de duas mulheres, Marta e Maria. Essas duas mulheres tiveram o privilégio de receber Jesus em sua casa. Só que uma delas não entendia o quanto isso era importante, não entendia o quanto isso era glorioso. E por que eu digo que uma dessas não entendia isso? Porque se entendesse, teria largado tudo o que estava fazendo para dar atenção ao Senhor Jesus Cristo. Só que ela não entendia. Talvez imaginasse que a visita de Jesus na sua casa fosse como a visita de qualquer uma outra pessoa. Ela recebe Jesus na sua casa e ela estava distraída fazendo uma coisa e outra, e continua distraída fazendo uma coisa e outra. A Bíblia nos mostra que uma delas, que chamava-se Maria, assim que recebe Jesus em sua casa, ficou tão maravilhada com aquilo que ela largou tudo, não deu atenção mais a nada e a ninguém, e se assentou-se bem de frente do Senhor e começou a ouvir atenciosamente o que o Senhor Jesus começava a ministrar. Só que a outra, Marta, não fez o mesmo, não deu essa atenção, não parou o que fazia, antes continuou distraída, andando de um lado para o outro. Eu quero dizer aos meus irmãos, que às vezes, você e eu, você e eu, nós, não vamos falar daqueles que estão lá fora não, vamos falar de nós mesmos. Às vezes nós fazemos a mesma coisa, agimos do mesmo jeito, parece até que não compreendemos o privilégio que é ter a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Parece até que não entendemos o quanto isso é glorioso, ter a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. E aí o Senhor Jesus está
querendo que paremos para lhe dar atenção, para lhe dar ouvidos. Só que ficamos de um lado para o outro distraídos e não paramos. E deixa que quando isso acontece, o Senhor Jesus não perde nada. Você sabe quem é que perde? É aquele que não para dar atenção ao Senhor. É aquele que não para dar ouvidos ao Senhor. Você acha que o Senhor Jesus perdeu alguma coisa no fato de Marta não ter parado para lhe dar atenção? No fato de Marta não ter parado para lhe dar ouvidos? Não, Jesus não perdeu nada. Mas quem é que estava perdendo? Ela estava perdendo. Ela estava perdendo. Porque tinha a pessoa de Jesus na sua casa, a presença do Senhor Jesus no seu lar, a palavra do Senhor Jesus sendo proferida dentro da sua casa, e ela não parou para dar ouvido, para dar atenção. E Jesus não lhe obrigou a parar. Amém, pessoal? Jesus não obrigou ela a parar. Jesus não disse: ei, mulher, larga tudo, vem cá, fica aqui, senão eu vou te amarrar. Jesus não falou isso, porque Ele deixa você fazer o que você quer da sua vida. Ele deixa você ficar distraído se você quiser. Ele deixa você ficar de um lado para o outro distraído se você quiser. Se você quiser ignorar a presença dEle, Ele deixa você ignorar. Se você quiser tapar os ouvidos para o que Ele diz, Ele deixa você tapar os seus ouvidos. Ele deixa você fazer o que você quiser da sua vida. Sabe, o interessante é isso. É que Jesus poderia muito bem ter olhado para Marta: ei, você está louca, é? Você não sabe quem é que está na tua casa? Você não sabe não quem é que está na tua casa? Então você está ignorando a minha presença aqui. Senta aqui já. Mas Ele não faz isso. Seria bom se Ele fizesse. Eu gostaria se o Senhor fizesse, porque assim não teria hoje tantos crentes distraídos, que só pega na Bíblia para vir para a igreja. Porque assim não teria hoje tantos crentes distraídos, que não tem tempo para dobrar o joelho em sua casa, porque as redes sociais não permitem. Se Jesus fizesse isso, seria bom para nós, porque assim a igreja não seria tão fria, tão morna, mas a igreja seria fervorosa, porque a igreja pararia para dar atenção ao Senhor e ouviria a sua palavra. Mas o Senhor não obriga. Mas aquele que quer o conhecimento de Deus, larga tudo. Aquele que quer ter a presença do Senhor, larga tudo e volta completamente a sua atenção para o Senhor. E quando o homem ele faz isso, só quem ganha é o próprio homem. Quando o homem ele aprende a fazer isso, ele torna-se bem-aventurado. Qual é o homem que dá atenção ao Senhor Jesus? Qual é o homem que dá ouvidos à palavra do Senhor? Qual é o homem que honra ao Senhor, parando tudo, largando tudo, se concentrando com Ele, voltando para Ele toda a sua atenção? Qual é o homem que faz isso, que honra ao Senhor assim, que respeita o Senhor dessa forma e não tem uma vida abençoada? Todos que agem assim desfrutam de uma comunhão com o Senhor. Amém, pessoal? Você quer ver uma coisa? Olha, é algo realmente lindo. Você vê que aqui Marta recebe Jesus em casa e não para. Fica de um lado para o outro, feito uma louca, atarefada, distraída, não para, não compreende a importância de receber a presença do Senhor, de ter a presença do Senhor, não para. E o coração dela
torna-se ainda mais duro, mas aqui parou. Maria, ela já tinha um coração inclinado para o Senhor, por isso ela parou. E da medida que ela para, dá atenção ao Senhor e começa a ouvir, absorver aos ensinamentos do Senhor, ela se torna ainda mais quebrantada para o Senhor. Ela se enche ainda mais de fé, ela se aproxima ainda mais do Senhor, ela torna-se ainda mais forte, uma adoradora. E lá na frente nós vemos isso. Eu quero que você venha comigo no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho segundo São João, capítulo 12. Daqui a pouco tornaremos para cá, mas acompanhe na sua Bíblia. Jesus Cristo, depois de tudo, Ele faz uma visita a esta casa, a esta família. Passa de novo lá em Betânia. Aí ele se hospeda, ele entra novamente nessa casa, dessa família. Aí o interessante que eu acho é o que acontece. No capítulo 12, versículo 1 diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, mulher, para trabalhar. Lá naquela ocasião, ela estava de um lado para o outro, correndo e distraída, e só olhava para o trabalho, e Jesus chegava e ela não estava nem aí, continuava de um lado para o outro. E aqui, Jesus chega lá e eles vão fazer uma ceia, e Marta está fazendo o quê? Veja só, versículo 2: Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Que coisa linda! Marta só trabalhando como sempre, Maria se quebrantando diante do Senhor. Marta só distraída com tantas coisas como sempre, Maria se quebrantando. Na outra vez, o que ela fez? Ela só parou e deu atenção e ouviu as palavras do Senhor, recebeu no coração as palavras do Senhor. Agora ela não apenas para ouvir, agora ela vai pegar uma fragrância muito cara e ela vai lavar os pés do Senhor, e se agacha e vai enxugar os pés do Senhor com seus cabelos. Ou seja, ela vai adorar. Ela adorou de uma forma diferente ao Senhor, ela adorou de uma forma diferente, ela demonstrou um quebrantamento tão grande e uma adoração tão pura, tão sincera, que o próprio Senhor Jesus Cristo admirou aquela mulher. Você vê a diferença? Naquela vez Marta ouve, dá atenção, e tudo que ela ouviu lhe aproximou mais do Senhor. Porque agora o Senhor chega na sua casa, ela não apenas para ouvir, mas ela vai adorar. Ela vai adorar, ela vai apresentar ao Senhor um quebrantamento diferenciado, uma adoração diferenciada. Enquanto Marta estava fazendo o quê? A mesma coisa que na outra vez. Eu não sei se você está entendendo, mas a pessoa que não dá a devida atenção ao Senhor, a pessoa que não para ouvir ao Senhor, não dá a devida atenção ao Senhor, nunca se
se torna em um crente fervoroso. Nunca se torna em um verdadeiro adorador. Sabe aquela pessoa na correria, meu Deus, está na hora de eu ir para a igreja. Eu vou lá, pega a Bíblia aqui cheia de poeira e vem para a igreja. Aí termina o culto, acabou, volto para casa. Aí lá ela vai fazer uma coisa, faz outra. Aí daqui 4 dias ela volta novamente. Chegou a hora de ir para a igreja, vai lá. Ela nunca se torna uma adoradora. Mas aquela que chega na igreja e para e dá a devida atenção e presta aquela reverência como tem de ser, e absorve a palavra, e não fica na igreja pensando nas coisas que estão lá fora, mas ela se concentra, absorve toda a palavra que é ministrada, porque a palavra que é ministrada não é do homem, o homem é apenas um porta-voz, a palavra é de Deus, ela vem do céu, ela vem de Deus. E se o homem para ouvir, absorver, então a sua vida é abençoada. Ele dá atenção, ele para, ele pega a sua Bíblia feliz da vida e vai para casa alimentado, cheio da palavra. E quando chega em casa, ele ora, ele adora, ele lê a sua Bíblia no dia seguinte, e ele tem aquela ansiedade que chegue a hora de vir novamente para a igreja. Essa pessoa que vive assim, priorizando as coisas de Deus, e que dá a devida atenção ao Senhor, e que presta a devida reverência ao Senhor, então ela vai buscando e vai achando, ela vai se tornando adoradora a cada dia, ela vai criando a intimidade a cada dia que passa, ela vai se aproximando cada vez mais do Senhor. E é isso que acontece aqui. Na outra vez, Maria para e ficou ouvindo. Agora Maria, ela não apenas para ouvir, ela vai pegar aquela fragrância muito cara, caríssima, e vai adorar o Senhor de uma forma diferente, a ponto de chamar a atenção das pessoas. É isso que o Senhor espera, que haja um progresso na nossa vida espiritual. Que negócio é esse? Nós passamos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos nos caminhos do Senhor, e é a mesma coisa. Não há um progresso espiritual. Não cria-se aquela intimidade. Continua conhecendo o Senhor apenas de ouvir falar. Que negócio é esse? Quando você entra num colégio, quando você é matriculado no colégio, terminando o ano, o que acontece? Você pula uma série. Termina o outro ano, você já passa novamente. É a primeira, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o quinto ano, até se formar. Há um progresso. Mas aí o camarada chega na igreja, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, ele nunca consegue ter uma intimidade, não fala em línguas estranhas, ele não consegue realmente tornar-se um adorador fervoroso. É a mesma coisa. Que negócio é esse? Tem que haver um progresso. Tem que haver um progresso. Mas como que vai haver um progresso? Se o homem não dá atenção devida ao Senhor, se o homem não para ouvir a voz do Senhor. São muitas as pessoas que chegam na igreja e quando saem pelas portas não sabe o que foi ministrado, porque estão dentro da igreja, mas distraídos, assim como Marta. Não dá atenção devida ao Senhor e não absorve a palavra do Senhor. Aí, se não absorve a palavra do Senhor, se não dá atenção devida ao Senhor, como que vai haver um progresso? Ele não passa do mesmo estágio. Contrapartida, tem pessoas que chegam na igreja, em 1 ano só,
já recebe batismo no Espírito Santo, já se batiza nas águas, já tem dom espiritual, já tem chamado, já evangeliza, já prega, já louva, que coisa tremenda, já entrega recados, já fala em mistérios, que coisa tremenda. Porque aquela pessoa, quando ela chega na igreja, ela se concentra, e em casa, ela não fica distraída de um lado para o outro, ela dá atenção ao Senhor, ela ouve a palavra, ela pega na Bíblia. Tem que existir isso, irmãos. Nós não temos que ficar estacionado, nós temos que estar em ascensão, tem que haver um progresso. A minha comunhão com Deus tem que ser crescente. Amém, pessoal? Tem que existir um progresso. Você vê que Maria antes apenas parou e ouviu, agora ela para, ela adora, ela lava os pés de Jesus, ela enxuga com os cabelos. E eu quero te mostrar uma coisa: teve pessoas que se incomodaram com aquilo. Teve um que estava ali entre os discípulos que achou ruim. Mas é um desperdício, essa fragrância era muito cara, esse unguento era muito caro, vale muito dinheiro, era para ter vendido ao invés de derramar aos pés de Jesus, para dar aos pobres. Aí Jesus vai falar algo que eu quero que você acompanhe, observe. João 12, versículo 4. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixa para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Versículo 9: muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Aquele episódio lá, que Lázaro morre, e Jesus vai lá e ressuscita a Lázaro. Mas o que eu quero que você entenda, é que quem fica distraído não tem crescimento. Quem fica distraído, ocupado de um lado para o outro, não tem crescimento. Quem fica distraído não tem intimidade. Quem fica distraído nunca vai se tornar um verdadeiro adorador. Quem fica distraído nunca vai se tornar um crente fervoroso. Nós temos que parar com essa distração e de fato se aprofundar, mergulhar em um relacionamento com o Senhor, em uma intimidade com o Senhor. Amém, pessoal? O interessante, volte lá em Lucas capítulo 10. O interessante é que Marta, ela vê Maria sentada, olhando para Jesus, absorvendo o que Jesus dizia. Aí ela se incomoda e vai chegar: Senhor, Jesus, eu estou aqui de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, servindo aqui e trabalhando, e a minha irmã Marta está aí parada desde que tu chegou. Ela até que estava fazendo alguma coisa, mas tu chegou, entrou, ela largou tudo e parou, e está aí olhando para ti até agora. Manda ela me ajudar. Era melhor que ela não tivesse falado isso, porque Jesus vai trazer uma resposta para ela. Lucas capítulo 10, versículo 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços,
E aproximando-se disse: Senhor, não te incomodes ou não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, Marta, ela está fazendo o que é certo, parou para me dar atenção e para ouvir minha palavra. E tu, ao invés de estar assim, era para estar fazendo o que ela está fazendo. Jamais mandarei ela te ajudar, porque ela escolheu a boa parte, não lhe será tirada. Amém, pessoal? Você consegue entender? Às vezes Jesus está olhando assim para você, e às vezes até está falando no teu coração, mas tu está ignorando. Para minha filha, para meu filho, solta só um pouquinho esse celular e dobra o teu joelho, porque eu quero falar contigo. Para com toda essa correria que só te atribula. Para só um pouquinho, pega um pouquinho a minha Bíblia, a minha palavra, porque eu quero falar contigo. É Jesus querendo criar conosco uma intimidade, uma comunhão, mas nós estamos distraídos de um lado para o outro, não paramos para lhe dar ouvido, para lhe dar atenção, e aí fica aquele negócio estacionado. Amém, pessoal? Vamos buscar um crescimento espiritual. Vamos buscar um crescimento espiritual. Vamos buscar uma intimidade com o Senhor. Vamos verdadeiramente se aproximar do Senhor. Não vamos aceitar ter uma vida espiritual estagnada, medíocre. Não vamos ser assim como Marta, que não conseguia parar com as distrações, não conseguia se concentrar, não conseguia ter a intimidade com o Senhor. Ela até que recebia o Senhor na sua casa, mas ela não conseguia ter uma intimidade com o Senhor, porque as distrações não permitiam. Ela até que se alegrava quando via o Senhor entrar na sua casa, mas ela não conseguia ter uma intimidade com o Senhor, porque ela vivia distraída demais. E tendo o Senhor na sua casa, mas não conseguia ter com Ele uma intimidade, porque era distraída demais. Diga para quem está ao teu lado: para com essas distrações, irmão. Está na hora de parar um pouco. Está na hora de nós focarmos na nossa vida espiritual. Está na hora de nós começarmos a focar mais um pouco na nossa comunhão com o Senhor. Está na hora de termos um crescimento espiritual. Tem crente que já tem 10 anos nos caminhos do Senhor, mas não consegue abrir a sua Bíblia para pregar para ninguém. Quando eu estava com um ano na igreja, um ano na igreja, não tinha nem aprendido a ler direito. Sabe o que eu pensava? Eu não dizia para ninguém, porque senão alguém poderia me chamar de louco. Mas eu pensava assim: se o pastor faltasse e não tivesse ninguém para pregar, eu tinha coragem de ir pregar. A minha fé era essa. E eu vi ali, nos cultos de libertação, os obreiros suando para expulsar o demônio, e eu ali me coçando para ter uma oportunidade para ir lá orar e expulsar um demônio. Eu dizia assim: se o pastor perguntasse aqui quem tinha coragem de ir orar, eu ia na hora. Enquanto tinha muitos que saíram lá para trás com medo. Tem que haver um crescimento, tem que haver um progresso. Nós não devemos chegar na igreja e passar 10 anos e estamos do mesmo jeito.
haver um crescimento. Amém, pessoal? A minha vontade, não estou falando que é a vontade do Senhor, a minha vontade é que todos aqui pregassem, subissem aqui e pregassem a palavra. Então, se essa é a minha vontade, que dirá a vontade do Senhor? Que todos aqui falassem línguas estranhas, que todos aqui tivessem dons espirituais, que todos aqui fossem cheios do Espírito Santo. Essa é a vontade do Senhor. Tem que haver um crescimento. Nós não temos que estar paralisados. Você chega hoje, amanhã se batiza, depois da manhã você já está liberto das coisas desse mundo, aí depois você já está se enchendo do Espírito Santo, e depois você já está pregando, e depois você já está fazendo culto campal. Tem que haver esse crescimento, tem que haver essa evolução, irmãos. Agora o crente passa 10 anos na igreja, aí o seu vizinho lá chama ele para fazer uma oração, porque manifestou um demônio lá na casa. Aí ele, peraí que eu vou ligar para o pastor. Que é isso? Você tem 10 anos na fé? Você não teve crescimento, não amadureceu, não adquiriu fé, não adquiriu intimidade com o Senhor? Não. Você tem que realmente ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém, pessoal? Diga: a minha vida, ela vai mudar. Diga: a partir de hoje, eu não serei mais o mesmo. Eu não quero conversa com Marta. Desculpa se tem Marta aqui, viu? No sentido figurado. Amém? O meu negócio agora é com Maria. Também não é para você levar para o outro lado não, viu? Amém? Amém, pessoal? Você vai se espelhar em Maria. Você vai se espelhar em Maria. Você não vai estar distraído, andando de um lado para o outro, sem dar atenção devida a Jesus, sem parar para ouvir a palavra de Jesus. Você vai crescer. Tua intimidade com o Senhor é uma hoje, amanhã tem que ser outra, mais forte. Tu tem experiências com o Senhor hoje, amanhã tu tem que ter experiências maiores. Tu tem que sentir alegria no coração em hoje ouvir a palavra de Deus, amanhã tu tem que estar pregando a palavra de Deus. Amém, pessoal? Diga: a minha vida verdadeiramente vai se aproximar. Diga: vai se aproximar muito de Jesus Cristo. Amém? Só para a gente finalizar, já vamos encerrar, mas só para a gente finalizar, palavras do Senhor Jesus Cristo, versículo 41, e respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Diga: eu vou escolher a boa parte daqui para frente. Diga: daqui para frente a bateria do meu celular vai demorar mais a descarregar. Captou? Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluias.